Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. glorioso São José, Rogai por nós. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Então, nós comemoramos hoje a instituição do Santíssimo Sacramento, a instituição do Santo Sacrifício da Missa, a instituição do sacerdócio católico. E é interessante porque São João, quando ele vai falar da instituição dessas sagradas coisas, ele não se contenta em dizer que Jesus amou os que estavam consigo. Mas São João quis dizer que nesse momento em particular, Nosso Senhor amou os seus de uma forma muito particular, de uma forma muito diferente, de uma forma que merece essa ênfase. E que São João nos diz? Que até o extremo os amou. Porque, de certa forma, é como se ele não pudesse falar tudo que Jesus podia ter feito por nós, ele fez. Não tem como falar que alguém fez mais do que alguém como nosso Senhor fez por nós. Então ele não se contentou em dizer, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E isso marcou muito a São João. Para os que não sabem, São João, quando estava bem idoso, foi o único dos apóstolos que morreu pela idade, ele falava uma só coisa: filhinhos meus, amemo-nos uns aos outros, porque nisso se resume todo o Evangelho. E São João falava tanto, mas tanto isso, que pensavam que ele tinha perdido o juízo, né? E ele repetiu: amemo-nos uns aos outros, porque nisso se resume todo o Evangelho. Então, falando do Santíssimo Sacramento, já que foi nessa ocasião em que Nosso Senhor o instituiu, nós devemos saber que a Eucaristia brota da fornalha ardente de caridade do coração de Jesus, e não só ela brota do coração de Jesus, como nos conduz a Ele. E aqui, para entendermos o que é o Santíssimo Sacramento, vale a pena pensarmos em algumas coisas que, humanamente falando, fazemos. Então, por exemplo, quando damos presentes a alguém, de certa forma, quando presenteamos alguém, é o sinal de nosso amor pela pessoa. É como se, ao darmos um presente para uma pessoa, deixássemos com ela um pedaço de nós mesmos, para que a pessoa se lembre sempre de nós. Nosso Senhor, no seu caso, ele não quis deixar somente um pedaço dele mesmo. Nosso Senhor deixou ele mesmo a fim de que nos lembrássemos de sua paixão. É por isso que a liturgia católica muitas vezes diz que o Santíssimo Sacramento é o memorial da paixão, como diz naquele belo canto Adoro te devote, composto por São Tomás de Aquino, O memoriale mortis Domini, o memorial da morte do Senhor. Então nosso Senhor não quis apenas deixar um sinal para que nos lembrássemos dele. Ele quis se deixar ele mesmo para que nos lembrássemos não somente dele, mas de tudo que ele sofreu por nós. Então imaginemos quando, por exemplo, damos um presente para uma mãe, nossas mães, por exemplo, e numa ocasião muito específica. Eu presentei a minha mãe em uma certa ocasião, e muitos anos depois, quando eu volto em casa para visitar a minha mãe, ela me mostra que ela guardou aquele presente com muito carinho, e ela se lembra também das circunstâncias em que aquele presente foi dado, dos motivos que me levaram a dar esse presente para ela. Então, da mesma forma, ao nos aproximarmos de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, nós devemos nos lembrar
desse grande presente que ele quis deixar para nós, ou seja, ele mesmo, a fim de que nos lembrássemos de sua paixão. Na Santa Missa se renova o sacrifício de nosso Senhor. Mas qual a diferença daquilo que nosso Senhor fez no Calvário e que nós vamos contemplar com mais afinco no dia de amanhã? A diferença é que no Calvário, nosso Senhor nos mereceu todas as graças da redenção, enquanto que na Santa Missa, Ele nos concede todas as graças que Ele alcançou para nós no Calvário. Então é interessante porque o Santíssimo Sacramento é um mistério intimamente ligado à paixão de nosso Senhor. Nosso Senhor se torna presente na Eucaristia? Sim, mas Ele se torna presente por meio da renovação do sacrifício do Calvário. Então nosso Senhor ele quis deixar bem claro, é verdade que é Ele que está presente aqui, Ele que está glorioso hoje no céu? Sim, mas no Santíssimo Sacramento Ele quis se tornar presente por meio de um sacrifício. Ele se torna presente por meio de um sacrifício. E quando falamos do Santíssimo Sacramento, é muito importante termos isso em mente. Além dessa noção da paixão de nosso Senhor, além dessa noção de presente que Ele deixa para nós, ou seja, Ele mesmo, nós devemos saber que nosso Senhor quis se deixar a nós desse sacramento em forma de alimento. Como diz São Tomás de Aquino, assim como no corpo nós temos o nosso alimento corporal para alimentar nosso corpo, nos fortalecer e manter nossa vida, assim nossa alma precisa desse alimento espiritual para que ela possa continuar vivendo, primeiramente na graça de Deus e também crescendo no amor de Deus, a principal das virtudes teologais. Então é interessante porque o Santíssimo Sacramento brota do amor para nos conduzir ao amor de nosso Senhor. Então Ele nos amou, mas até o extremo Ele nos amou. Então Ele quis se dar a nós, não só para nos fortalecer, mas para nos fortalecer no amor a Ele. Mas como que se ama? Como que se ama alguém concretamente, não só de um amor tal como o mundo enxerga, mas de um amor segundo Deus? Como que se ama? Ama-se morrendo na cruz por alguém. É assim que se ama de verdade e não tem como ter um amor maior do que esse. Então é por isso que na medida em que alguém recebe bem o Santíssimo Sacramento, mais essa pessoa se une a Jesus crucificado e mais perfeito é nessa pessoa o amor a Deus. Quem foram santos, senão pessoas que morreram inteiramente para elas mesmas, a fim de se darem inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo? Não sei se todos sabem, mas disse que Dom Bosco, por exemplo, ele morreu de cansaço. A vida dele foi para salvar aquelas crianças. Tudo que ele podia fazer, tudo que ele podia para se sacrificar pelo bem da alma delas, ele fazia, e quem dava essa força para ele se sacrificar cada vez mais pelo bem das suas ovelhas, foi nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Tanto que Dom Bosco dizia: quereis vencer o demônio? Visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Quereis que o demônio vos vença? Deixem de visitar o Santíssimo Sacramento. Então, se alguém quer amar nosso Senhor, mas amar de verdade, ou seja, não com um amor fictício, mas um amor que nos leve até a morte de nós mesmos, e essa morte de cruz, se alguém quer amar nosso Senhor dessa forma, que se aproxime do Santíssimo Sacramento. É interessante porque Santo Agostinho, nas suas confissões, como que ele coloca essas palavras na boca de nosso Senhor, dizendo, como se nosso Senhor estivesse falando para ele: quando comes teu alimento, é seu alimento que se transforma em ti, mas quando se alimenta de mim mesmo, sois vós que os transformais em mim. Então, o Santíssimo Sacramento nos transforma cada vez mais em nosso Senhor, e quanto mais recebemos Ele com devoção, mais união terá em nossas almas com o coração de Jesus. Então, ao falar do Santíssimo Sacramento, falamos de sacrifício, falamos de amor, mas nesse tríduo nós podemos nos perguntar
já que é algo que iremos meditar com frequência durante este tríduo, devemos nos perguntar qual amor em nós é mais forte. Porque se por um lado o Santíssimo Sacramento brotou de um amor e de um amor extremo de Nosso Senhor, é com o intuito de que as pessoas que recebem esse alimento também amem Nosso Senhor com um amor extremo. Então devemos nos perguntar, qual amor em nós é mais forte? Temos o exemplo de Judas, por exemplo, que traiu Nosso Senhor trocando ele por 30 moedas, e como se sabe, era o preço de um escravo. Então é como se tivesse esses dois amores na alma de Judas se disputando. O amor pelo dinheiro, que a gente pode traduzir aqui pelos bens terrenos, pelas diversões, por tudo que é terreno, tudo que não tem uma ligação necessariamente direta com o céu. Nós podemos nos perguntar, esse amor, quando ele tem que disputar em nós com o amor de Deus, qual amor é mais forte? Qual amor que vence nessa batalha? Será que quando eu coloco os dois para se confrontarem, é o amor pelos bens terrenos que vence ou é o amor a Deus? Muitas vezes podemos nos perguntar, tratando-se do conforto, é o amor pela vida fácil e confortável ou é o amor a Deus que vence em mim? Quando se trata do orgulho, muitas vezes a gente não quer saber se humilhar por amor a Nosso Senhor, a gente não quer saber se abaixar. Devemos nos perguntar, qual amor é mais forte em nós? O amor que me leva à imitação de Cristo, fazendo-me abaixar por amor a Deus, a fim de que Deus seja glorificado, ou o amor de mim mesmo, que me leva cada vez mais a querer deixar Deus de lado, a fim de atingir meus próprios objetivos? Ou então, quando se trata dos prazeres mundanos, qual amor que é mais forte em nós? O amor do prazer ou o prazer de amar a Deus? Outras pessoas têm um amor parecido com o de São Pedro. Não chegam a ser necessariamente como Judas, mas são muito sonhadoras. Por quê? Porque São Pedro disse para Nosso Senhor, depois que Nosso Senhor anunciou a traição dele, quando Nosso Senhor disse, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás 3 vezes. E São Pedro disse para Nosso Senhor, Senhor, nem que seja para morrer por ti, eu não te abandonarei. Então, mesmo São Pedro, que dizia que não podia, que não iria abandonar Nosso Senhor, mesmo que para isso ele tivesse que morrer, não foi capaz de ficar acordado, acompanhando Nosso Senhor na vigília. Onde está, então, o amor daquele que era capaz de morrer, mas não é capaz de ficar acordado para estar ao lado de Nosso Senhor? Então, enquanto São Pedro dormia, Judas, o traidor, não dormia, mas acordado foi trair Nosso Senhor. Então, infelizmente, muitas vezes nós temos o amor dos sonhos. Ou seja, Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero realmente te servir. Senhor, eu quero realmente fazer muito por vós, mas isso fica só no sonho, porque concretamente a gente continua dormindo. Que tipo de amor é mais forte em nós? O amor a Deus, que é mais forte do que a morte, como diz o Cântico dos Cânticos, ou o amor por qualquer outra coisa? Em outras palavras, o amor de si que nos leva até o desprezo de Deus. Porque o amor de si, de certa forma, faz com que eu queira algo para mim, mesmo que para ter esse algo eu queira deixar Deus de lado. Eu quero ter esse meu tempo na internet, eu quero ter esse meu momento de brilho aqui, acolá, etc. Eu quero algo para mim, mesmo que eu queira deixar Deus de lado para isso. Como consertar em nós essa doença? Como consertar em nós esse amor desordenado? Como consertar em nós essa fraqueza? Se estamos fracos, precisamos nos alimentar. E o alimento que Nosso Senhor nos dá é Ele mesmo no Santíssimo Sacramento. E os santos, eles entenderam bem isso. Por isso que São Tomás de Aquino explica muito bem que o Santíssimo Sacramento é o fim de todos os sacramentos. A gente poderia até resumir, de certa forma, a vida católica é uma vida voltada para o Santíssimo Sacramento. Como entender isso? Quando um padre batiza alguém, por que ele batiza essa pessoa? Explica São Tomás, para que um dia ela possa receber o Santíssimo Sacramento. Quando um padre abençoa um casamento, qual é o objetivo do casamento? Ter filhos e manter a fidelidade do casal, os filhos primeiramente, depois o amor mútuo do casal,
Mas se o casal deve ter filhos, é para que eles sejam batizados, e se eles devem ser batizados, é para que um dia recebam o Santíssimo Sacramento. Para que a igreja faz um padre? Faz um padre para que ele possa tornar presente o Santíssimo Sacramento. Em resumo, por que estamos aqui? Estamos aqui em vista do Santíssimo Sacramento. Então, os pais, graças a Deus temos muitos aqui, qual o objetivo deles? Formar crianças para o Santíssimo Sacramento. Qual o objetivo dos padres? Formar ovelhas para o Santíssimo Sacramento. Qual é o nosso objetivo com todas as nossas lutas, com todos os nossos combates, com todo o nosso esforço? Formar almas para o Santíssimo Sacramento. Então, não tem nada além disso, não tem nada maior do que isso nessa terra. Por quê? Porque se trata de nosso Senhor e mais do que Ele é impossível. Se nós não temos ainda uma vida voltada para o Santíssimo Sacramento, nós devemos corrigir essa desordem. Por que eu rezo o texto? Para que o texto me dê mais graças para amar o Santíssimo Sacramento. Por que eu faço minha meditação todos os dias de manhã? A fim de amar mais o Santíssimo Sacramento. Por que eu faço qualquer outra coisa? Por que eu trabalho? Por que eu estudo? Por que eu tenho filhos? Por que eu tenho isso, aquilo, etc. Eu faço isso para o Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque nós devemos querer amar nosso Senhor. Como diz São Paulo, sem caridade eu não sou nada. E se a gente quer amar nosso Senhor, é nessa fornalha ardente de caridade, que é o Santíssimo Sacramento, que a gente vai encontrar esse amor. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Será que estamos dormindo? Ou será que estamos trabalhando sinceramente para o Santíssimo Sacramento? Enquanto a gente dorme, talvez, como São Pedro, muitas pessoas aí fora estão sendo vendidas para traírem nosso Senhor, para despojarem Ele de todo o respeito que Ele merece, para, enfim, crucificar nosso Senhor novamente. E nosso Senhor nos pergunta que tipo de amor queremos ter por Ele. Um amor fraco, um amor de verdade. Se queremos amá-lo de verdade, busquemos esse amor no Santíssimo Sacramento. Então pensamos bastante a Nossa Senhora que nos dê essa graça de amarmos ardentemente nosso Senhor, porque obviamente ninguém amou nosso Senhor no Santíssimo Sacramento mais do que Nossa Senhora, e ninguém é tão capaz quanto ela para formar almas eucarísticas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.